bem? A proposta da reflexão de hoje é falarmos sobre a conjuntura política e econômica da América Latina. Esta reflexão ela será baseada numa perspectiva histórica, onde traremos alguns elementos de ordem externa e interna que contribuíram e que contribuem para que a América Latina esteja vivendo a dura realidade em que vive atualmente. Pois bem, a América Latina é uma das regiões que possui um dos menores IDHs do mundo, e isso se dá principalmente devido ao seu passado histórico de colonização, onde se estabeleceu aqui um processo de colonização, de exploração, cuja principal herança deixada por seus colonizadores foi a língua portuguesa e a língua espanhola. Atualmente ela vive um processo de ressignificação desta colonização, que é a recolonização. O que significa dizer que a visão do mundo hoje ela volta-se novamente para a América Latina dentro de uma nova perspectiva, a fim de dar continuidade àquilo que já foi começado há alguns séculos atrás. A região ela é composta por 20 países, né? E esses países, em sua maioria, possuem, além de uma grande desigualdade, né, também são grandes bolsões de pobreza. A colonização do século XIX, do século XVI ao século XIX, ela é feita dentro de um processo bastante singular, né? As metrópoles se estabeleciam aqui e assim exploravam a riqueza sem grandes contrapartidas para que houvesse um desenvolvimento nesta região. Só que a partir do século XIX vai haver mudanças, né, nesse contexto político, visto que vários países estarão iniciando processos de independência, e essas independências elas são influenciadas principalmente pelos Estados Unidos, que possuem grandes interesses de manter influência sobre os países nessa região. Contudo, apesar das independências que ocorreram, né, esse processo ele não vai eliminar as influências que as antigas metrópoles tinham sobre essa região, e agora as influências passam a ser também com as potências que surgem, né, no século XIX, ou que já estavam estabelecidos, como a Inglaterra e os Estados Unidos, que foi quem apoiou e participou diretamente e indiretamente desses processos. Mas a partir do final do século XIX tem um surgimento de grupos que estarão defendendo uma ideologia alternativa ao capitalismo, né? Grupos que defendem o socialismo e que estarão migrando para a América. Primeiramente eles se estabelecem nos Estados Unidos, posteriormente no México e assim sucessivamente sobre vários outros países da América Latina, como Uruguai, Chile, Brasil, Argentina e Cuba em 1925. O objetivo desses grupos socialistas era subverter, né, o capitalismo implantado na região, cujas práticas trouxeram grandes prejuízos à constituição dessas sociedades, né?
essa suplantação ou subversão, elas possuíam, né, um propósito parcial ou até mesmo um pouco mais ousado na sua totalidade, de estar, né, substituindo a ordem capitalista. Sendo assim, vão surgir, obviamente, conflitos, né, eles estarão acontecendo, e diante também do cenário externo da Primeira Guerra Mundial, que havia uma grande destruição, assim como também as pessoas estavam muito desesperançadas com a política liberal que era aplicada nos países capitalistas, né? E o advento, o conseguinte da crise de 1929, onde todas as economias capitalistas vão entrar em falência, vai surgir a partir da década de 1930, né, uma nova proposta de política econômica a ser aplicada inicialmente nos Estados Unidos, onde recebe o nome de New Deal, e na Europa essa política será chamada de Estado de Bem-Estar Social. A América Latina, por sua vez, ela não tem uma efetividade nessa política, visto que os governantes sempre foram muito subservientes às orientações das grandes economias, e os resultados, eles são muito diferentes, são pífios, em alguns casos insignificantes. Então, a América Latina, assim como suas sociedades, não usufruem dos benefícios que o Estado de Bem-Estar Social proporcionou em outros países onde foi estabelecido. A partir da década de 1970, essa política do Estado de Bem-Estar Social, ela vai ser substituída por uma nova ordem econômica, o neoliberalismo, cuja principal ideia de defesa dessa política econômica é o apoio às multinacionais, isso dentro de uma perspectiva externa. Dentro de uma perspectiva interna, né, serão criados, a ideia de se criar grupos econômicos regionais, né, que possam estar então propiciando a implementação do neoliberalismo dentro da América Latina. O argumento era defender que o igualitarismo defendido pelo Estado de Bem-Estar Social, ele seria muito nocivo aos princípios da teoria liberal, como o princípio da liberdade do indivíduo e o princípio da liberdade econômica. Então, alcançado esses objetivos e vendo também que já havia uma certa fragilidade da União Soviética em relação à sua resistência na Guerra Fria, sobre uma política, né, armamentista de desenvolvimento tecnológico, buscando alcançar patamares mais altos em termos de conquista do espaço, do universo, né? Onde, embora tenha sido a primeira nação a conseguir lançar um satélite no espaço, a partir de 1969, os Estados Unidos coloca frente a esta corrida, né? Não havia o enfrentamento direto, mas a disputa indireta por zonas de influência era muito grande, e a União Soviética acabou fragilizada, uma vez que os recursos das áreas de infraestruturas passaram a ser direcionados às questões tecnológicas armamentistas.
Com o fim da União Soviética em 1991, acreditava-se que seria o fim da rivalidade ou da disputa entre socialismo e capitalismo. Mas eis que abaixo da linha do Equador surge um líder com ideologia socialista. Esse líder se chamava Hugo Chávez. Ele foi eleito no ano de 1998, né, e assume o governo a partir de 1999 na Venezuela e torna-se um grande opositor do líder norte-americano, o presidente George W. Bush. Para Bush, Chávez ele era uma influência muito negativa na região, né? E para Chávez, o Bush ele era um imperialista, tendo em vista a forma como ele atuava perante as economias na América Latina e no mundo, né? Sua política ela era bastante agressiva e não respeitava, e em muitos casos até mesmo antiética, na medida em que infiltrava pessoas dentro de governos, instituições e empresas, principalmente em economias maiores, para influenciar nas decisões que pudessem favorecer o próprio Estados Unidos. O objetivo de Chávez era diminuir, né, ou livrar a América Latina dos domínios das grandes potências. E o objetivo de Bush, por sua vez, era ampliar sua influência sobre a região. A região da América Latina é uma região que é muito rica em recursos minerais, né? E as lutas sociais e geopolíticas, elas perpassam sobre um propósito, né, da conquista de gestão, apropriação dos recursos minerais, né? A América Latina ela detém 28% da água potável no mundo, né? E assim como minérios, entre outras coisas, tornando-se um objeto de interesse das grandes potências nesta região, que fazem ou se utilizam de todos artifícios e estratégias para manter, né, esta influência e assim poder dominar as populações, né, através dos governantes que são colocados indiretamente ou que atendem os seus próprios interesses. A Venezuela, assim como o Brasil, são um dos países que possuem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e não é à toa que sofrem influências, né, diretas e indiretas das grandes economias, principalmente dos Estados Unidos, que é quem está mais próximo atualmente e é a maior potência do mundo, né? A Venezuela ela vive um momento de uma crise muito profunda, né, advinda das ingerências internacionais norte-americanas, né, e das sabotagens internas da própria elite, que não admite e ou não reconhece o governo atual, e cujo maior interesse é a apropriação da sua reserva de petróleo. Então, e ela recebe muito apoio de vários outros países, inclusive da grande mídia, né, que está sempre divulgando as piores notícias, né, que diz respeito à Venezuela. E muitas vezes essas notícias elas possuem, né, muito mais um viés ideológico
voltado a uma tendência, que é a tendência hegemônica capitalista, né? E não é olhado de uma forma mais imparcial sobre essas análises que são feitas pelos comentaristas, pelos colunistas e pelos jornalistas de plantão. Propala-se muito que a Venezuela é hoje uma ditadura, mas na Venezuela tem poder executivo, tem poder legislativo, tem poder judiciário, tem eleições frequentes com grande participação. A eleição ela é facultativa, as pessoas têm direito de ir e vir. O líder do legislativo se declarou autopresidente. Será que seria possível? Pergunta que se faz: será que seria possível isto no Brasil durante o regime militar ou nas ditaduras que ocorreram na América Latina algumas décadas atrás, assim como ditaduras que ocorreram em outros países no mundo, ou ditaduras atuais vigentes? Até que ponto isto é uma informação ou é uma manipulação? A Argentina, por sua vez, e depois de muito tempo de políticas progressistas, voltou a aplicar políticas neoliberais, também vive um momento de grande crise, com manifestações quase que diárias, mas que não possui uma grande cobertura na mídia, uma grande divulgação, tendo em vista que o governo de Maurício Macri é um governo, né, pró-capitalismo, é um governo que está de acordo com a política que é colocada de fora para dentro da região. E mesmo o país atravessando uma crise profunda de empobrecimento da população, né, a mídia que recebe apoio, né, e é favorecida com várias empresas internacionais, nesse sentido, ela acaba não cumprindo o seu papel, né, que é um papel social muito importante, que é o da informação. A Rússia e a China, elas se destacam atualmente no cenário global, né, como um dos países que possuem as maiores influências. A Rússia, por sua vez, ela vem se destacando sobre as questões políticas, e a China se destacando sobre as questões econômicas, já alcançando a posição de segunda maior economia do mundo e avançando de uma forma bastante progressiva em rumo de assumir a liderança, né? E há que se observar que a China assinou o Tratado de Bandung, né? Assinou 5 dos 10 princípios que diz respeito às relações entre os povos, entre eles o respeito à soberania nacional, a cooperação econômica, cultural, a promoção da paz e da solidariedade. Qual a importância de destacar essa atitude da China? A importância de se destacar é que as relações que se dão entre Estados Unidos ou a grande maioria das grandes economias com países menores, normalmente elas são muito leoninas, né? E elas não favorecem essas economias que passam por crises enormes, profundas desigualdades, situações de guerras, ingerências, interferências internacionais muito nocivas e que acabam gerando
guerras civis e entre outras coisas, né, migrações, fazendo com que haja toda uma desestruturação e descaracterização desses países por onde quer que eles passam, né. O interessante é que todos esses interesses que estão ligados às grandes economias sobre as menores, particularmente da América Latina, que é a situação em questão, né, elas sofrem sobre essas influências do capitalismo, né, um processo de devastação muito grande, de desestruturação. O capitalismo, por onde quer que passa, ele destrói o meio ambiente, os rios, envenena a terra, ele deixa várias pessoas doentes, provoca uma desigualdade enorme, né? E para os indígenas, a terra, ela possui um sentido diferente. Ela possui um sentido sagrado, ela é a mãe terra, né? Então, o significado da terra, assim como o significado da relação do homem com o meio ambiente, possuem propósitos diferentes, que não é somente a produção ou a geração de lucros, né? Lucro como é proposto pelo próprio sistema capitalista, né? Que até então, né, se nós continuarmos dentro desse mesmo ritmo, teremos uma falência do próprio meio ambiente, que não será capaz de suportar o consumismo que é gerado por esse sistema e a forma como essas grandes nações que avançam sobre outras menores, né, devastam seus territórios, seus ecossistemas, uma vez que dentro do seu próprio país quase que já não há mais preservação, o índice de poluição, o índice de erosão, todos esses elementos que influenciam, né, na temperatura e até mesmo mudança das estações, eles são uma forma de resposta que o próprio meio ambiente dá ao homem, tentando mostrar de que a forma como o mundo está sendo gerido, né, pelo homem, tá, não tem sido muito saudável para o meio ambiente e, consequentemente, não será para o homem, que passará a viver momentos mais difíceis. Ao que tudo indica, para os próximos anos, né, no espaço médio e longo prazo, né, a disputa por água, ela deve aumentar, e por causa deste elemento, né, vários outros países serão tomados por guerras, né, e aqueles que tiverem mais condições de lidar com essa realidade, né, na proteção dos seus interesses ou até mesmo na busca, serão mais favorecidos. E nessa disputa nós sabemos quem é que sempre perde, né? Aqueles que são sempre menos favorecidos e que historicamente sempre foram dominados pelas economias maiores, né? A grande mídia, ela apoia estas políticas e a forma como elas são colocadas
visto que as propagandas que são feitas pelas grandes empresas multinacionais, elas são muito lucrativas, né? O que faz com que elas tornem-se coniventes, né? Porém, há um diferencial, por exemplo, com algumas agências econômicas, como o Feinstein, que acredita que os Estados Unidos não deva sair dessa crise em que ele se colocou desde 2008 com a crise imobiliária que se estende até os dias de hoje, né? E isso porque, né, os Estados Unidos, que é um grande propulsor do desenvolvimento tecnológico no mundo, ele tem criado um desemprego muito grande, não só no mundo, como na Europa e dentro dos próprios Estados Unidos. A PCW, que é outra empresa de assessoria técnica em assuntos econômicos, também acredita que haverá uma mudança significativa nas próximas décadas, né, dentro de um espaço de tempo de médio prazo, né, de 30 anos até 2050, haverá uma nova reordenação dos posicionamentos econômicos, onde a China será a maior potência em primeiro lugar, a Índia em segundo, o Canadá em terceiro e os Estados Unidos em quarto, né? E se essa perspectiva ela estiver correta e ela se concretizar, os Estados Unidos verá sua hegemonia diminuir consideravelmente. Atualmente, os dois países que mais crescem no mundo são a Rússia e a China. Na América Latina, o cenário ele passa por uma mudança substancial, porém baseado nos mesmos princípios subservientes que sempre foram uma característica dos governos que por aqui passaram. Essa nova redefinição ela está definida, está submetida a uma nova definição do fascismo, um novo ponto de vista do fascismo, né? Que o fascismo ele é um regime político baseado no totalitarismo. Florestan Fernandes, no ano de 1971, ele definiu o fascismo como a hegemonia de uma classe dominante sobre a estrutura do Estado, que se utiliza desta estrutura para oprimir seus adversários. É um regime bastante restritivo no que diz respeito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, né, e que se vale desse poder para garantir os seus interesses em detrimento dos direitos e garantia das classes dominantes. É também um regime polissêmico, né, com uma grande capacidade de adaptação, seja ditaduras, democracias, autarquias ou democracias frágeis, como são as democracias em muitos casos na América Latina. No século XIX, a tendência progressista de caráter socialista, elas ascendem, ou melhor, no início do século XXI, as tendências progressistas de caráter socialistas, elas ascendem dentro da América Latina com uma nova proposta. Elas queriam uma mudança nas relações políticas e econômicas, mudanças que fossem multidimensionais, né? Pois as anteriores privilegiavam empresas multinacionais
ou empresas estatais, empresas de economias mistas que estivessem ligadas diretamente ao capital privado. Essa nova proposta ela vai ganhar a adesão de diversos líderes na América Latina, né? E é chamada de Grande Onda Vermelha. Então, essas novas relações elas eram voltadas agora, né, para países como localizados em outros continentes como a Ásia e a África, países em que nunca houve, né, relações comerciais antes. E antes essas relações elas eram feitas basicamente com os Estados Unidos e países da Europa. Muitas mudanças passaram a acontecer na América Latina com a ascensão dos governos progressistas, como Evo Morales na Bolívia, né? Os Kirchner na Argentina, Cristina Kirchner, Nestor Kirchner, Hugo Chávez e Maduro na Venezuela, Lula e Dilma no Brasil, José Mujica e Tabaré Vázquez no Paraguai, Rafael Correa no Equador, Michelle Bachelet no Chile e assim sucessivamente, né? Porém, apesar dessas mudanças significativas e crescimento que houve durante os governos progressistas, né, a região ela vai sofrer alguns reveses nos últimos anos, visto que vários governos serão tomados, né, eles serão derrubados, como é o caso de Manuel Zelaya em 2009 em Honduras, Fernando Lugo no Paraguai em 2012, Dilma Rousseff no Brasil em 2016. Isto mostra um princípio de despolitização da sociedade na hora em que elege seus governantes, visto que um governo que é eleito sem maioria no Congresso, né, dificilmente ele consegue manter, ir até o final do seu governo, na medida em que esta oposição, uma vez bem articulada, organizada, com outras instituições, elas possuem uma capacidade muito forte, né, de tirar um governante. Nesse período em que há uma ascensão progressista na América Latina, o Brasil ele cresce em importância internacional, intermediando conflitos regionais e conflitos continentais em alguns casos. Mas o que aparentemente poderia ser bom para os Estados Unidos, que é a chegada, a partir dos reveses que os governos progressistas sofrem, não vai ser tão bom assim, porque ele pode não participar desta festa, visto que há muitos anos ele vem enfrentando uma crise econômica profunda, da qual até hoje não conseguiu sair. O que a gente também não pode esquecer, quais foram os motivos que levaram à ascensão desses governos progressistas nos últimos tempos, né? O que ocorreu é que no ano de 2001, os Estados Unidos sofreram um atentado às Torres Gêmeas, quando Osama Bin Laden, né, acabou derrubando um dos ícones do capitalismo, né, dois prédios emblemáticos que representavam uma importância simbólica àquele país. A partir daí, tornou-se uma questão de honra para os Estados Unidos caçar, prender, punir os culpados por aquele atentado. E somente no ano de 2011, com o governo de Barack Obama,
foram 10 anos de perseguição, até que Osama Bin Laden foi morto, e aí então eles puderam concluir, né, esse objetivo. Mas antes havia um plano para a América Latina, um plano de dominação, que era chamado Plano Colômbia, que, camuflado na intenção de combater o narcotráfico, né, dentro da Colômbia, iria estabelecer bases militares e a partir dali expandir suas zonas de influência militar sobre a América Latina. E isto acabou retardando, né, os olhares norte-americanos para a América Latina, porque durante um bom período suas atenções voltaram-se para o Oriente Médio. A eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, ela possui características diferentes, pois ele não tem um vínculo partidário nem ligações com movimentos sociais, embora tenha sido apoiado por movimentos sociais como o MBL, movimento Vem Pra Rua, movimentos artificiais criados e formados por organizações não governamentais internacionais voltadas a defender interesses de empresas multinacionais e de grandes economias, né? Contudo, esses movimentos eles não possuem características fascistas, mas Jair Bolsonaro não foi apoiado somente por movimentos sociais, né? Grupos importantes participaram diretamente da sua campanha, como a Bancada da Bala, a Bancada do Boi, a Bancada da Bíblia, liberais, neoliberais, conservadores, né? E mesmo discordando de muitas das suas proposições, né, acabaram apoiando na sua totalidade, ou seja, comprando um pacote fechado para ver o que acontece. A gente não sabe como que será, né, o resultado disso, entre o ônus e o bônus desse apoio que eles receberam, porque eles mesmos podem ser prejudicados, né? Mas há uma expectativa muito grande, né, de uma negatividade na medida em que as coisas começarem, né, a não darem tão certo como eles acreditavam que podia ser, pois a obstinação em tirar o PT do poder era muito maior, foi muito maior do que as consequências que um governo como esse poderia trazer. Bom, no século XIX, Alex Tocqueville ele vai definir a democracia como o governo da tirania. Isso porque ele entendia que democracia, de fato, era o governo da maioria, respeitado o direito das minorias. O presidente Jair Bolsonaro ele possui características fascistas, né? E uma das principais características do fascismo é o apoio dos militares. Ele se apoia muito nos militares para garantir um governo. Somente no seu governo há cerca de 130 militares indicados em cargos de confiança estratégicos, a começar pelo vice-presidente da República, né? E isso mostra, né, de como que a sociedade ela começa a ser envolvida por esse sistema, né, que caminha, né, com pés de veludo dentro da própria sociedade, sem que muitas pessoas possam perceber que ele vai ganhando espaço, vai ganhando cada vez mais força e poder, né?
e com poucos meses de governo, suas atitudes já demonstram, né, como que isso pode ser. Talvez você esteja perguntando, mas como que eu posso identificar, ver, sentir um governo fascista? O governo fascista, ele acontece na medida em que o judiciário ele não preza pelas causas dos menos favorecidos, né? Se o judiciário ele possui uma capacidade de intervir sobre uma pessoa importante que contraria os grandes interesses, imagine sobre a vida de um cidadão comum. Ele não terá a mínima chance diante de um judiciário tendencioso, corrupto ou que age muito mais politicamente do que de acordo com a lei. Um judiciário que julga em causa própria. Uma polícia federal que defende os interesses da classe dominante. Quando professores passam a ser vigiados, quando disciplinas como sociologia e filosofia, né, são excluídas das escolas. Nós já vimos esse filme antes, né? Durante a campanha, o judiciário ele entrou no jogo e mudou a competitividade, né, favorecendo campanhas conservadoras, liberais, né, em prol de uma campanha, né, que pudesse tirar um candidato que tinha amplas chances de vencer, né? O fascismo que se apresenta dentro do Brasil, ele é diferente do fascismo ocorrido na Itália e na Alemanha. E o interessante é que esse fenômeno ele acontece justamente num momento de grandes mudanças inclusivas no Brasil, onde negros, pobres, índios, homossexuais começavam a ser valorizados, a ter acesso à água, acesso à energia, acesso à universidade, inclusões de cor, de raça, de sexo, de gênero, tudo que apregoa a Constituição brasileira, né? Que são direitos adquiridos, mas que no calor das eleições não foram levados em consideração. A conclusão desta reflexão que eu faço é que, pela causa da América Latina, muitas pessoas foram presas, mortas, perseguidas, torturadas. Pela causa da América Latina, muitas pessoas estão sendo presas, mortas, perseguidas, torturadas, julgadas, até mesmo por aqueles aos quais eles mesmos defendiam, e são mal compreendidos porque são enganados, né, por uma manipulação midiática, por redes virtuais, né? Por isso que é preciso mais conhecimento para se criar uma consciência nacionalista de fato, que valorize o próprio país, né? Que valorize o nosso país. É preciso conhecer melhor os políticos, seus partidos políticos, suas propostas políticas, né? Suas ideologias. É preciso compreender o jogo desse tabuleiro político, pois uma sociedade politizada é muito mais difícil de ser enganada. Uma população, uma sociedade politizada não apoia um governo que torna o seu país subserviente a grandes economias que só trazem prejuízos históricos, culturais, econômicos, sociais e etc. E tornam cada vez mais dependentes desses países, ou inferior a eles. Não adianta pensar que
uma vez eleito, se ele não for bom, a gente tira depois, porque as coisas não funcionam assim. Há muitos interesses em jogo e nós precisamos pensar na coletividade. Não adianta pensar que por causa de uma exclusividade de um benefício, né, ou da aversão que se tem a um determinado partido, né, você vai estar se vingando deste ou daquele governante. Até porque nossas instituições estavam funcionando normalmente, o judiciário, o legislativo, o executivo, a mídia, a imprensa, a liberdade de ir e vir, mesmo com todos os problemas, as coisas estavam acontecendo. Mas é preciso ter uma capacidade de análise um pouco maior, coisa que a grande maioria das pessoas não tem, ainda mais numa era de atraso, onde uma PEC, como a PEC 95, que restringe o investimento em saúde, educação e segurança por 20 anos, torna a sociedade ainda muito mais carente, não só das suas necessidades físicas, como necessidades intelectuais. Precisamos investir em tecnologia, seja na produção dos produtos que são consumidos internamente, como dos produtos que são exportados. É preciso criar mais empregos, assim como também precisamos cultivar mais o respeito, a ética, a liberdade, a solidariedade aos países que estão na mesma condição que nós, ou até mesmo pior, ao invés de querer prejudicá-los. É preciso preservar a natureza, os ecossistemas, as etnias, as culturas. É preciso valorizar a educação. É preciso lutar para tirar o Brasil e a América Latina desta condição de região com um dos piores IDHs do mundo. Muito obrigado pela atenção, ficamos por aqui e até a próxima.